Então, passo a palavra aqui ao vereador. Só pedir para a doutora colocar o cronômetro para o vereador, mas pode começar, vereador. Boa noite, presidentes, colegas vereadores, vereadora, público que se faz aqui presente, quem nos acompanha via website. Hoje eu vou ser breve, presidente. Queria só chamar a atenção para uma questão que, no meu ponto de vista, é muito importante, que é a causa animal. O que a gente tem visto pela cidade são animais abandonados, em sua grande maioria cães. Não conseguimos ver até o momento nenhuma movimentação por parte da prefeitura para acertar essa questão, melhorar essa questão, né? Então, os animais que estão abandonados, que estão em situação de rua, eles não têm culpa, né? Então, o ser humano, infelizmente, é maldoso, ele acaba proporcionando esse tipo de situação. E a gente precisa de uma solução. A gente tem algumas leis, inclusive eu tenho duas leis aqui nesse sentido, né, de que sejam feitas parcerias com clínicas veterinárias, né, dando benefícios em impostos, como desconto em IPTU, por exemplo, pode ser feito. Essa lei pode ser, inclusive, aprimorada, se for o caso, para que sejam feitos esses convênios com as clínicas que a gente possa dar o tratamento para esses animais. A castração e a microchipagem, muitas vezes, para que acabe a proliferação. E com isso, num curto período de tempo, a gente elimine ou pelo menos diminua drasticamente o número de cães e outros animais de rua aí que estão em situação de abandono. Agora, no frio, por exemplo, é muito triste a gente ver eles aí tomando chuva, né, tomando frio, realmente, a gente não deseja isso, né, para nada, para nenhum tipo de ser. Então eu peço que o prefeito, a prefeitura, tome uma providência nesse sentido, né, que é um problema também de saúde pública, porque esses animais eles muitas vezes não têm vacina, né, não tem, e podem estar ocasionando doenças, também pode estar atacando as pessoas aí. Então, a gente pede encarecidamente, né, que a prefeitura analise esse projeto, essa lei que está lá, está nas mãos do prefeito, e que o prefeito tome uma providência, né, que ele possa realmente fazer, porque não gera custo para o município. Esse convênio não tem custo, então não é difícil de fazer. Então fica aí o nosso apelo, né, para que a gente não precise entrar via judicial para que a lei seja executada. Existem outras leis importantes no mesmo sentido, né, mas aí algumas geram custo, algumas têm algumas questões burocráticas de regulamentação, mas essa lei minha, ela pode ser executada. Então eu peço que o prefeito faça, se não fizer a gente vai procurar o caminho legal para que seja feito, porque realmente que a gente vê essa morosidade, falta de interesse, falta de vontade do prefeito de executar as leis que já estão lá. E isso não pode acontecer num município bonito e rico como o nosso, de pessoas honestas e trabalhadoras. Seria isso, queria desejar uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Vavá. Vereador Lelo, passo a palavra aqui ao vereador Cleito. Boa noite a todos, presidente, vereadora, vereadores. Quero também reforçar aí a fala do vereador Lelo. Nós estamos lá no grupo do Aratinga e na última semana nós recebemos diversas reclamações a respeito dos animais que estão nas ruas, abandonados aí, infelizmente por conta de algumas pessoas que acabam não tendo dó desses animais. E o que a gente pede para a prefeitura é que seja tomada uma providência. Infelizmente, nós não temos o poder de fazer aqui uma lei que vai acabar com esse problema. Então, nós precisamos que o executivo faça um plano, que planeje aí o que vai fazer com esses animais. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão sendo atacadas na rua, e não é por conta dos animais também, né? Infelizmente, eles estão abandonados, e infelizmente é questão de saúde pública. Nós precisamos que o prefeito tome providência em relação a isso. Não é algo simples, é algo que, se tiver um projeto bem elaborado, consegue ajudar.
Então, assim, a gente não está aqui exigindo que o prefeito faça nada. É algo que, se ele olhar com carinho, pode ter certeza que ele vai ver que é que é por uma boa causa. Quero também reforçar mais uma vez sobre as obras que estão acontecendo no nosso município. E uma delas é no Jardim Bosque. A gente já vem diversas vezes aqui falar sobre os problemas que vem acontecendo naquele bairro. Infelizmente, as obras estão desorganizadas. A gente eu peço toda semana pro pessoal, organize, não deixe a rua do jeito que ela está. Na semana passada, tinha mais ou menos 2 palmos de pó. E eu vim na prefeitura, eu pedi para eles, falei, pessoal, tirem esses pó, coloque alguma pedra, coloque alguma coisa para amenizar os problemas da população. Infelizmente, a gente não foi ouvido. E hoje, novamente, aconteceu mais um incidente lá, no qual teve que ser chamado até o corpo de bombeiros. É triste a gente ver. Daí, muitas vezes, o pessoal fala assim, mas, pô, se não faz, reclama, faz, reclama. Mas, pô, você não consegue fazer um trabalho organizado, uma obra que você comece e termine, você tem que fazer... porque a obra já começou metade do ano do ano passado. Então, assim, você não precisa fazer a população passar praticamente um ano inteiro sofrendo por conta dessa obra. Então, assim, eles pagam os impostos, eles merecem viver uma vida digna. Isso é questão de saúde pública. Foi até registrado hoje no Ministério Público uma denúncia quanto a isso pela população, nem por nós aqui. É porque a população está sofrendo. E se eles estivessem felizes, eles não estavam reclamando, pode ter certeza. Então a gente pede para a prefeitura, converse com essa empresa, pelo amor de Deus. Todas as vezes que acontece alguma coisa, é nós que tem que vir aqui brigar, a gente não vê um posicionamento da prefeitura, do prefeito, nada. A gente só está pedindo o básico para a população. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Vavá? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Os que nos assistem via website e também os contratados dessa Casa de Leis, funcionários. Agradecer a Deus pela vida, pela família, mais um dia de vida, mais um dia de bênção. O senhor mandou chuva para nós hoje, motivo de bênção para os agricultores, para a nossa cidade. Graças a Deus, damos a graças a Deus. Pessoal, queria hoje, na minha fala, palavra livre, presidente, eu queria fazer um comentário meio chato, numa situação que aconteceu no Bosque, uma situação bem complicada. Gostaria que, se a Nicole puder fazer um favor de colocar pela primeira foto, de uma situação onde um senhor cadeirante, uma pessoa que trabalha no nosso município, que dá emprego, dono de uma concessionária de carro aqui no município, no centro, e hoje, infelizmente, passando por situação com dificuldade, eu falando com a família dele, e inclusive a Defesa Civil foi lá para poder tirar ele da cadeira de roda, porque o carro dele atolou lá no Bosque. Então, estou esperando só a Nicole colocar ali a foto, primeira foto, depois do vídeo, para vocês verem, que o pessoal fala assim que o vereador Vavá é muito falador, o vereador Vavá é muito bocudo, é encrenqueiro, mas não dá para acreditar num troço desse. Não dá para acreditar que Arapoti, uma cidade tão abençoada, tão evoluída, acontecer uma situação dessa. Uma situação séria, viu, vereador Marineu Júnior? Uma situação onde a gente começa a analisar e se perguntar quem era Arapoti, não dá para dizer que é verdade. Mas é só quem passa por isso. Inclusive, eu fiz vários vídeos lá, notifiquei a empresa para que terminasse o mais rápido possível, que já fazia 4 meses que estava parada a obra. O vereador Cantinho falou sobre a questão do pó, que já me pediram a semana passada para jogar um pouquinho de água lá, para diminuir um pouquinho do pó. Não foram. Falei com a engenheira responsável da obra, foi a mesma coisa que falasse, sei lá, com um pedaço de pau, se tivesse falado com um pedaço de madeira, acho que a madeira tinha me escutado. E eu só pedi uma atenção, porque o nosso povo arapotiense, ele paga imposto para isso, sabe? Não dá para acreditar que em 2026 nós estamos voltando para trás de evolução, numa cidade tão abençoada igual a nossa, que poderia ser melhor, vereador Romante,
podia ser melhor em tudo. E nós, vereadores, que devíamos se preocupar com outras coisas, com requerimentos, né, com projetos que todo mundo faz aqui, né, para legislar, né, para a população, nós temos que ficar cobrando a prefeitura para que cobre. Principalmente, eu já falei várias vezes aqui do fiscal do contrato, né, que isso é um crime do que aconteceu. E o fiscal do contrato, ele está andando, porque até agora ele não fez nenhuma notificação para a empresa. Inclusive, a esposa desse rapaz, ela entrou no Ministério Público hoje. Eu falei para ela, você tem que procurar teu direito. Porque o que aconteceu com teu marido hoje pode acontecer com qualquer outra pessoa. Né? Você fica imaginando a situação, né, de uma pessoa que paga imposto no município, que dá emprego nessa cidade, que dá mais de 10 empregos nessa cidade, tem que ficar passando por uma situação dessa na frente da casa dele. Na frente da casa dele, isso aí, vereador. Chegando na casa. E aí a Defesa Civil teve que ir lá para tirar ele no colo, carregado, porque o carro dele atolou num bairro onde ele mora, no bairro, que é um dos bairros bons em Arapoti, um bairro nobre, de pessoas, né, que também pagam o seu imposto, certo? E não dá para acreditar, eu fico pensando o que vai acontecer com o futuro de Arapoti, onde não tem pessoas aí que eu tenho que ficar cobrando a vida inteira. Né? Falei com o Leonardo a semana passada sobre a questão lá do Bosque também, que estava, né, que obstruíram a saída do pessoal que vem ali da Vila Nova, que estuda no Colégio João Paulo, que estuda ali no Colégio Romana Carneiro Clipel, que eles estão dando essa bruta essa volta para voltar. Olha lá o carro lá. Olha o carro, olha a situação que está o carro. Ó para você ver, olha a situação do carro atolado na rua da casa dele. Agora, se puder colocar o vídeo da Defesa Civil retirando ele do veículo. Você sabe o que eu falo, gente? Não é nem passar vergonha com isso, mas é independente, né? Se fosse ele ou outra pessoa, aconteceu uma situação dessa, né? Ele ficou constrangido porque, né, precisava trabalhar, não sei se ficou mais de meia hora, 40 minutos esperando para que a Defesa Civil, quem foi buscar, eu não lembro muito bem, mas está ali no vídeo que mandaram para mim. Mas olha a situação de uma pessoa cadeirante que precisa, sabe, aonde ele paga imposto, onde ele mora, na própria vila dele, tem que passar por isso. Sabe, é inacreditável, eu não consigo entender. Eu falo assim que eu cobro de todas as maneiras. Todas as pessoas. Eu estou aqui responsável para atender a população, para defender o direito do nosso povo. É isso que eu quero. Eu não quero ficar falando, sabe, eu tenho que ficar voltando na tribuna várias vezes, sabe, questionando o direito de ir e vir das pessoas, sabe? Isso aí o Ministério Público já tinha... Olha a situação. Olha a situação, vereadores. Olha a situação desse rapaz que teve que passar no bairro dele, onde ele mora. E tem um outro vídeo lá que aparece. Eles retirando ele no colo para poder... Olha lá. Pessoal, acho que é da Defesa Civil, né? Olha lá, retirando ele no colo para levar ele para casa. Vocês entenderam a situação agora, gente? É isso que eu falo. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui chamando só a atenção, né, daqueles que têm que resolver o problema da situação arapotiense. Né? O cara paga imposto, o cara dá emprego na cidade, é um dos fortes empresários que acredita no nosso município, família, né, criado em Arapoti, pai dele morreu em Arapoti, tem loja, dá emprego nas lojas deles aqui também. Então eu fico pensando, gente, o que acontece com a nossa cidade? O cara vem aqui, lá da PQP, volta a falar aqui de novo, ganha uma licitação, abandona a licitação, faz quando quer. E nós, o povo, tem que pagar o pato. As pessoas têm que pagar a conta, isso é admissível. Não pode acontecer isso, não pode, olha, isso aí é um tapa na cara da população. Tem que passar por uma situação dessa. Um cadeirante tem que ser carregado no colo porque o carro dele atolou na rua da onde ele mora. É uma judiação, tem que voltar a falar isso. Espero que tomem atitude, né? Espero que também o Poder Judiciário abrace essa causa e notifique essa empresa aí. Porque se não termina, o próprio prefeito também e o responsável por infraestrutura já devia ter dado aí um aval para acabar com essa empresa, para que ela não prestasse mais serviço em lugar nenhum, porque isso aí é o cúmulo. E judiação de quem passa por isso. Eu vivo reclamando, vivo falando aqui, às vezes a pessoa me taxa de falador, de briguento, falador, mas olha a situação, é só para quem vê realmente, só para quem passa numa situação dessa para ver o quanto eu cobro nosso povo arapotiense que fica só passando raiva a vida inteira.
Mas, infelizmente, está acontecendo. Então, agradecer a Deus mais uma vez pela vida, desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Vavá. Mais algum vereador? Vereador Gé? Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, público que nos acompanha. Hoje eu também acompanhei, né, um pouco essa questão ali do bairro do Bosque. É algo que já vem se arrastando já por alguns meses. Conversando também com o secretário de Infraestrutura, depois conversando também com o presidente dessa casa, a gente tem acompanhado, né, todo o desdobramento e a gente se sensibiliza por tudo que a população ali do bairro do Bosque está passando. A gente sabe que não é fácil, mas que poucas pessoas às vezes divulgam, né, que houve um desentendimento entre os sócios da empresa, onde um acabou retirando todo o material, né, os maquinários, enfim, aí houve aquela paralisação e obra, infelizmente, é dessa forma. Quando chove, vira um transtorno, é barro, quando está sol, é poeira. Nós passamos por essa dificuldade também no Jardim Fabiana, que quando chovia nós tínhamos que tirar o carro, muitas vezes fazendo valeta com enxada e calçando para poder tirar o carro. Então, só quem passa por essa situação sabe o quanto é difícil. Então, me sensibilizo também em relação ao Fábio, porque a gente sabe que não é fácil. E não foi só ele, teve também o caminhão do lixo, que encalhou também, ficou lá. Teve carros de funcionários da saúde que trabalham no bairro do Bosque também, que encalharam, e foi a maior dificuldade. Mas a gente sabe que nós, enquanto vereadores, o que a gente pode fazer? Filmar? Filmar é mais fácil que tampar o buraco, e não vai resolver o problema. O vereador Vavá foi muito feliz quando ele disse que ele falou com a engenheira e não resolveu nada, e nós não vamos resolver. Nós não temos poder para resolver. Quem tem e pode resolver é a prefeitura e a empresa. É uma obra licitada, é uma obra homologada, e que se a prefeitura entender que não está contento, e como nós podemos perceber isso, a prefeitura pode rescindir o contrato e abrir um novo contrato, uma nova licitação, o que vai demorar ainda muito mais as obras do bairro do Bosque. Então, a gente pede, né, ao pessoal do bairro do Bosque, né, que tenha um pouquinho de calma, tranquilidade. Eu sei que é muito difícil, quem está passando por isso, às vezes, entender. Mas é um momento que vai passar. Isso vai passar. E vai chegar um momento que vai estar a pavimentação, que as coisas vão fluir, como já aconteceu no Jardim Fabiana, que hoje, graças a Deus, é uma bênção para a nossa cidade, para o nosso bairro, assim como outros bairros. E veja que hoje a gente está discutindo o problema de tempo de realização de obras, de transtorno de obras. E chegou um tempo, vereador Mike, nós não discutimos isso na Câmara, na gestão passada, ou nas gestões passadas, porque não tinha obra. Não tinha pavimentação nos bairros. Então, era daquele jeitão mesmo. A população da Vila Romana, as mães não poderiam sair do centro, do bairro ao centro, com um carrinho de bebê, porque andavam naquelas pedras lá, tropicando lá, e não tinha condições. Então, é lógico que não se discutia problema nenhum de infraestrutura no município, porque o município não fazia nada. Hoje, nosso município está um canteiro de obras. São pavimentações em praticamente todos os bairros. Então, a gente fica chateado pela demora, pelo transtorno, mas sabe que isso vai passar, que isso vai ter um fim. E, com certeza, lá na frente, a população vai reconhecer que não é fácil. Criticar é fácil, jogar pedra é fácil, falar que tudo está errado é fácil. Mas você jogar no time de quem quer construir, quem quer fazer, quem quer melhoria e quem quer dar certo, é mais difícil. Porque a gente torce o tempo todo que as coisas deem certo. A gente valoriza o trabalho dos funcionários da prefeitura, dos servidores, daquelas pessoas que estão fazendo a roda girar, estão fazendo o nosso município andar. E as críticas, muitas vezes, são pesadas, são injustas, mas fazem parte da democracia e da discussão política. E sempre vai ser assim. Algumas pessoas sempre vão achar que o copo sempre vai estar meio vazio.
Então, é pensar positivo, pensar que essa obra do bairro do Bosque, ela vai ter fim, ela vai ter um final, e o final vai ser de muita felicidade para os moradores, vocês podem ter certeza. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Vereador Michael, presidente. por questão de ordem, presidente, ele citou meu nome, eu não poderia deixar de falar. Ele citou eu. Falou que eu fui infeliz de ter falado Não, sobre ele a falou que questão... foi feliz. Não, infeliz. Feliz. Feliz? Feliz. Ah, então eu entendi errado. Só que, vereador Jean, só para nós entender a situação aqui, eu não estou questionando a questão de fazer benfeitoria. Ótimo, tem que fazer benfeitoria. Só que não pode fazer aniversário a obra. É isso que eu estou cobrando. O que não pode é demorar tanto. Porque assim, ó, se a empresa, eu não estou nem culpando o prefeito, porque se a empresa abandonou, o fiscal do contrato, a primeira coisa que ele tinha que fazer, bater em cima e falar assim, viu, filho, você não faz parte mais da nossa equipe, você não está dando conta, você já começou errado, então, né, você vai lá e você dá um atestado de incapacidade para a empresa, que a empresa não pode entrar em lugar nenhum mais. Agora, jogar nas costas da população, isso é lamentável, pelo amor de Deus. Gente, nós estamos em 2026 e nós queremos que as coisas funcionem. Agora, eu, como vereador, ficar sentado com a bundona aqui a vida inteira e não fazer alguma coisa para trabalhar, aí eu prefiro pegar meus paninhos de bunda e vazar fora. Porque não está, entendeu? É isso que eu queria questionar. Então, né, agradeço. Não, acho que não entendi errado, então você me desculpa pelo erro. Realmente, eu achei que eu fui infeliz, mas realmente é o que está acontecendo. O que não pode acontecer é a obra fazer aniversário. Obrigado, presidente. Obrigado. Só vou pedir para a gente só respeitar o tempo, 5 minutos cada um aí, sem virar debate aqui, mas entenda aí a posição do vereador Babá, que achou uma coisa e foi outra. Passo aqui a palavra à vereadora Maria Olívia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores desta casa. Hoje quero falar um pouquinho e agradecer de modo especial ao deputado Evandro Araújo, deputado estadual, que nesses últimos 15 dias mandou mais 3 recursos para o nosso município. No início do ano ele queria mandar ar-condicionado para a Escola João Paulo, mas a Escola João Paulo tem um grande problema com padrão de luz. Então, ele repassou um recurso de 130 mil, no qual vai ser trocado o padrão de luz do Colégio João Paulo, bem como toda a fiação, toda a parte elétrica, para que o colégio fique apto a receber os ar-condicionado. Também ele está fazendo um repasse via Secretaria de Turismo de 50 mil para a festa de São João Batista. Hoje a festa, além de estar no calendário do município, ela é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial. Então, esse recurso é para toda a estrutura da festa. E repassou mais 300 mil para a reforma e ampliação da UBS da Vila dos Funcionários. Então, quero agradecer imensamente. Aquela UBS já está completando 10 anos. Está no momento de renovar a pintura, alguns reparos e uma ampliação que eles necessitam para melhorar o atendimento lá. Então, quero agradecer imensamente ao deputado Evandro Araújo. E dizer que nesse pequeno tempo aqui à frente, né, esse olhar que eu tenho tido, né, muitas vezes as pessoas pensam que mulher só defende mulher, mas a gente defende uma sociedade como um todo, e fico muito feliz, uma vez que conseguimos o recurso da deputada Leandre para a reforma e ampliação do CRAS Funcionários, e agora o recurso do deputado Evandro para ampliação e reforma da UBS da Vila dos Funcionários. Esse olhar para os nossos bairros que precisam de melhor atendimento, de mais espaço para atender esse pessoal que tanto necessita. Então, hoje quero só trazer essas boas notícias e esse agradecimento, porque afinal são esses recursos que vão gerar essas obras, que vão estar fazendo o nosso município cada vez se desenvolver, crescer e progredir. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigada, vereadora Maria Olívia. Mais algum vereador queira não ter feito uso da palavra? Não havendo quem queira mais usar da palavra. Pela manhã hoje nós recebemos mensagem ali do gabinete da prefeitura referente a um projeto de lei ordinária que também é sobre
a autorização de abertura de crédito, que é referente à pavimentação aqui desse trecho do recape asfáltico indo para a fábrica, no valor de R$ 4 milhões. E no mesmo sentido aí do projeto que veio na semana passada, da importância de aprovar esse projeto antes aí do período eleitoral, para que a gente consiga, né, pegar esse recurso. Então, coloco aqui os vereadores, se concordarem, colocar esse projeto para votar aqui em regime de urgência. Se ninguém for contrário, então a gente coloca em pauta e peço para a vereadora fazer a leitura desse projeto. Então, inclusão em pauta do projeto de lei ordinária 2767 de 2026. Altera, de autoria do Poder Executivo, o regime de urgência especial. Altera a previsão de receitas e a fixação de despesas no Plano Plurianual 2026-29, inclui ação orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento fiscal do município, no valor de R$ 4.128.757,36, referente ao convênio 029 de 2026, CEIU Recap Asfáltico. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a abertura de crédito adicional especial com a correspondente alteração do Plano Plurianual, PPA, e inclusão das respectivas ações orçamentárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A medida proposta é indispensável para assegurar a execução das despesas vinculadas ao convênio 029/2026, com a interveniência do Departamento de Rodagem DR Paraná. O referido convênio tem por objetivo a execução de recape asfáltico em estrada municipal, com extensão aproximada de 4.994,89 metros de área e 33.460,72 metros quadrados, visando a melhoria das condições de traficabilidade, segurança viária e mobilidade no território municipal. A intervenção proposta contribuirá diretamente para a redução de custos de manutenção viária, além de proporcionar melhorias no deslocamento de veículos e usuários. Os recursos financeiros, no montante de R$ 4.128.757,36, são provenientes de transferências voluntárias do Estado, sem contrapartida financeira por parte do Tesouro Municipal. Diante do exposto, considerando a relevância da intervenção para a infraestrutura municipal, bem como a necessidade de viabilizar a execução imediata do objeto pactuado, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando sua aprovação em regime de urgência especial. Obrigado, vereadora. Coloco o regime em discussão. O vereador quer discutir o regime? Não havendo quem queira discutir o regime, coloco em votação. Vereador Lelo. O regime, vereador. Favorável. Favorável. Cleiton. Favorável. Maria. Favorável. Fumante. Favorável. Marineu. Favorável. Edivaldo. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Aprovado, então, o regime por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. O vereador queira discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereador Lelo. Favorável. Mavá. Favorável. Favorável. Maria. Favorável. Romante. Favorável. Marineu Júnior. Favorável. Edivaldo. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Aprovado, então, por unanimidade de votos. O projeto segue para sanção aí do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 2764 de 2026. Regime de urgência especial, autoria do Poder Executivo. Altera a previsão de receitas e a fixação das despesas do Plano Plurianual 2026-29. Inclui a ação orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento fiscal do município no valor de R$ 474.718,45, sendo eles:
Para o programa de IPTU premiado, 150 mil. E para o convênio 02/2024, CECID, aquisição de caminhão caçamba basculante e retroescavadeira, no valor de R$ 324.715,45. Montante total, R$ 474.718,45. Erraram R$ 3 aqui na soma. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a abertura de crédito adicional especial com a alteração do plano plurianual e inclusão das respectivas ações orçamentárias na Lei de Diretriz Orçamentária LDO. A inclusão dessas ações no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem por finalidade viabilizar a execução de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual vigente, relacionadas às seguintes iniciativas. A. Implementação do programa IPTU premiado, com o objetivo de incentivar a adimplência dos contribuintes, promovendo o incremento da arrecadação tributária. B. Execução da última etapa do convênio 02/2024, firmado com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades, CECID, destinado à aquisição de caminhão caçamba basculante e retroescavadeira, equipamentos essenciais para o aprimoramento da infraestrutura urbana e rural do município. A implementação do programa IPTU premiado constitui instrumento eficaz de gestão tributária, com impacto direto no incremento da arrecadação tributária própria e, consequentemente, redução do estoque de dívida ativa vinculado ao IPTU. Por sua vez, a aquisição dos equipamentos vinculados ao convênio com a CECID permitirá maior eficiência na execução dos serviços públicos essenciais, tais como manutenção de vias, obras de infraestrutura e atendimento às demandas da zona urbana e rural, resultando em melhoria direta na qualidade dos serviços prestados à população. Diante do exposto e considerando a necessidade de viabilizar a execução imediata das ações propostas, submetemos o presente projeto de leis à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando a sua aprovação em regime de urgência especial. Obrigado, vereadora. Coloco o regime em discussão. O vereador quer discutir? Vereador Léo. Eu acho que o mérito ali, né, acho que cabe a ele, não cabe a gente fazer essa discussão do mérito. O que me chama a atenção sempre é a questão da urgência especial, que agora está piorando, né? Porque agora, além de ele mandar em regime de urgência especial, ele esquece de mandar, daí manda no dia os projetos, né? Que não é esse caso, o caso do projeto passado. Eu não estou aqui para fazer entrave, presidente, até porque a decisão da mesa eu respeitei por ser uma decisão da mesa de trazer essa questão aqui. Eu respeito Vossa Excelência, respeito os colegas da mesa. Mas eu não posso deixar de falar que ou eles se organizam melhor, e eu estou falando da prefeitura num todo, ou vai virar uma bagunça, para não falar outra palavra aqui mais feia. A vereadora acabou de fazer a leitura, os caras estão errando conta. R$3, isso daí trava projeto. Eles vão ter que fazer uma emenda e arrumar isso daí, porque se for desse jeito vai voltar. No governo, 1 centavo trava. Aí nós vamos ficar com cara de palhaço aqui. Porra, é coisa que tem que ter, sabe, um pouquinho mais de cuidado. Erro é humano, mas não aconteceu só agora. Na sessão passada aconteceu de novo, inclusive, fomos votar um projeto a pedido de Vossa Excelência, né, para não deixar para trás, para dar sequência, viemos fora do dia de sessão, e no fim virou em nada a sessão, porque era aquele projeto que era o importante. Então não é uma crítica, não me entenda mal, né, mas é algo assim, Vossa Excelência, os colegas que têm um pouco mais de afinidade lá, eu não vou mais nem falar que são de situação oposição, mas que posso estar conversando para ele se organizar um pouquinho melhor. Porque senão vai virar palhaçada esse negócio, né? O regime de urgência especial já está sendo usado da forma errada. Aí daqui a pouco eles vão criar um super especial, que daí eles vão mandar faltando 10 minutos para a Câmara Municipal. Então, assim, a gente tem que se posicionar também.
por enquanto a gente está tentando fazer o debate, a conversa, né? Então, espero também que Vossa Excelência leve essa questão lá, paute ela, né, como chefe do poder aqui da Legislativo, para que a gente possa se organizar, eles se organizarem melhor e não atrapalhar o fluxo e também não atrapalhar os projetos, porque se for aprovado com valores errados, o projeto morre. Seria isso, presidente. Obrigado. Presidente, Obrigado, vereador Nelo. Vereador Marinel. boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Eu quero aqui fazer coro à fala do vereador Lelo. Eu contei quantos projetos a prefeitura enviou esse ano para cá. Foram enviados 21 projetos, 9 em regime de urgência especial. Então, o que era para ser uma exceção está se tornando regra. E nós não podemos admitir mais isso. Então, faço coro à fala do senhor, dos senhores vereadores. Nós não estamos tendo tempo de analisar projeto, porque está faltando planejamento lá, no Poder Executivo. Então, quem estiver nos ouvindo e nos assistindo do Poder Executivo, por favor, nós pedimos respeito com esta casa, porque nós respeitamos o Poder Executivo, respeitamos prazos, o que a gente pede, via requerimento, enfim, tudo aqui nós respeitamos. Então, que seja respeitada esta casa. Nós não reprovamos projeto aqui para não prejudicar a população, mas eu acho que vai ter que chegar um momento, acho não, vai ter que chegar um momento que nós vamos ter que reprovar uma urgência especial. E passar para a população por que foi reprovado, porque a prefeitura mandou 5 horas da tarde, mandou hoje de manhã que o presidente mandou no grupo da mesa diretora aqui. Quando é nós, vereadores, nós nos unimos e nós fazemos o que está no nosso alcance aqui pelo bem do coletivo. E por que quando a gente precisa do Poder Executivo, precisa que secretária ouça vereador, não ouve. Precisa que secretário ouça vereador, não ouve. Pelo bem da população, porque nós não estamos pedindo nada para nós, eu sempre falo isso. Nós estamos pedindo para a população, para o coletivo. Então fica o recado. Próximo projeto que vier em regime de urgência especial, meu voto é contra. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Vavá. Quer falar, Maria Luísa? Obrigado, presidente. É uma preocupação tão grande a questão de você ter que engolir aí, goela abaixo, alguns projetos que vêm do executivo lá. Eu falo assim que a interpretação de texto desses projetos, às vezes eles confundem muito a cabeça da gente e confundem as pessoas que estão lá assistindo a sessão. Vai achar que a gente, né, fica querendo caso para não votar a favor dos projetos. A gente é o mérito que não é discutido, mas já temos que analisar. Tem, inclusive, né, eu faço parte da CCJ e, né, incluindo os colegas, o vereador Marineu, que é o presidente, e o vereador Romano também, que faz parte, analisa projeto. Às vezes, para nós, é uma dificuldade grande, porque quando você aprova o projeto, você tem que saber a certeza que você está aprovando. Né? Então, a diferença de 1 centavo, 10 centavos e 5 centavos é a mesma. Então, tem que tomar cuidado nessa parte aí, porque para não, né, gerar polêmica e dizer que o vereador é contra. Não, jamais. Mas eu acho que tem que ser respeitado essa casa de leis. O vereador Marinel foi feliz de falar, né? O vereador também, Lelo, que é um grande conhecedor dessa causa, já faz 4 mandatos que está aqui. Inclusive, eu, quando eu era presidente, quando eu chegava assim, de imediato, ou eu fazia voltar, ou eu tinha que corrigir, porque não tem como, sabe? Até não estou questionando Vossa Excelência, está fazendo um ótimo trabalho e não quer, como diz o vereador Lelo, você não quer travar nada. Você realmente tem que fazer acontecer. E eu também é o objetivo. Mas se continuar mandando esses projetos errados, e também, inclusive, o regimento interno, né? Ele fala sobre isso. O regimento interno, se você começar a ler isso, se você aprovar muito projetos aí sem analisar, implica lá na frente. O próprio Tribunal de Contas, eles cobram isso. Então, é só um alerta aí para o Poder Executivo, que analise, né, os secretários, antes de mandar projeto, que analise, faça as contas direito, manda certinho, que daí a gente aceita. Né? Porque, em caso contrário, eu também serei contra, porque eu acho que aí está tirando um pouquinho, né, do direito de cada um vereador dar sua opinião ou analisar o projeto. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Maria Olívia. Obrigada, presidente. Eu gostaria de fazer uma fala, especialmente porque eu acredito que, de certa forma, enquanto presidente da comissão de CFO, eu tenho sido responsável por tantos projetos ter vindo, uma vez que por muitos anos a Secretaria de Fazenda fazia a LDO com poderes ilimitados. O Executivo tinha poder ilimitado para abertura de orçamento, por isso essa casa não recebia. Voltei muitos anos atrás, e há muitos anos era aprovado por essa Casa de Leis um poder absoluto para o Executivo, era 10%
mais a folha separada, mais aquilo separado. Então, o executivo tinha mais de 50% de poder sobre o orçamento, por isso não vinha tanto projeto para essa casa e não vinha com regime de urgência. Mas o que a gente está observando? Que não está havendo, na Secretaria de Fazenda, um planejamento. Ano passado, eu acompanhei, e foram mais de 50 milhões em decreto, e dos quais muito decreto tinha erros feios de digitação, erros de cálculo, e no qual muitos eu pedi para que fossem arrumados. E a gente continua observando essa falha da Secretaria de Fazenda, porque não é possível que 150 mil mais R$ 324.715,45 some R$ 474.718,45. Isso aqui é uma planilha de Excel. Se lançar na planilha de Excel e pôr a somatória, não vai ter erro para vir aqui. Então, assim, eu fico até constrangida, né? Porque eu sei que é um profissional que está lá, um profissional muitas vezes de nível superior fazendo isso aqui, mas a gente não pode deixar. Semana passada foi mistura de 2 convênios num único projeto. Essa semana a gente tem um erro de soma, e que isso aqui é uma lei. E se a gente mantém desse jeito, é nós que estamos aprovando uma lei com R$3 de diferença numa conta impossível de dar R$3 de diferença. Então, esse cuidado acho que é bem importante. A gente precisa chamar a atenção disso. A gente sempre teve muita confiança na Secretaria de Fazenda, mas eu sempre vi essa Casa de Leis ter muita confiança, mas desde que eu comecei a analisar, eu não consigo ter essa confiança. Eu não consigo confiar naquilo que está sendo vindo para cá, se a gente não fizer uma boa análise, porque a gente está encontrando erro o tempo todo. E eu digo isso porque eu acompanhei, eu fiz questão, ano passado, eu tenho uma planilha, se quiserem disponibilizo, de decreto por decreto. Então, assim, a gente está falando, e se nós formos lá na Constituição Federal e ver qual é a nossa função de vereador, a nossa função de vereador, basicamente, é fiscalizar o orçamento e aonde o prefeito está gastando o recurso. O restante que a gente faz é bônus, é processo de fiscalização. Mas a nossa primeira missão enquanto vereador é isso aqui. É orçamento público, é dotação orçamentária. Essa é a primícia do nosso trabalho aqui como vereador. Nós somos eleitos para isso, para conferir orçamento. Quer queira, quer não, nós somos aqueles que devemos entender disso aqui. E a gente não tem visto isso acontecer, e a gente não tem visto acontecer de forma correta. Vindo sempre de última hora, sem a gente ter tempo para analisar direito. E eu já conversei com vários lá dentro, dizendo, é só vocês se organizarem, é só se organizar. Se organizando direitinho dá certo. E a gente não tem visto isso acontecer. Eu tenho ficado em silêncio, já fiquei o ano passado todo em silêncio. Comprei brigas, que ninguém aqui faz ideia do tamanho, mas em silêncio. Só que eu acho que agora já não dá mais. A gente está vendo isso aqui já virar chacota com a nossa cara de vir documentos nesse nível, que a gente diz que um documento assinado pelo secretário de Fazenda e vir com esses erros grotescos é muito triste para a gente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer discutir? Na verdade, esse projeto a gente vai ter que retirar de pauta mais uma vez. Não vou nem... Não tem como... Aliás, ou alguém vai propor emenda, alguma coisa, se não for, também, se quiserem reprovar se quiser, pode propor Eu emenda. acho que se não propõe quiser. emenda, Pode ser. porque é um projeto importante, a gente sabe. A gente aprovou ano passado aqui o IPTU premiado, um convênio da CECID para caminhão, retroescavadeira, que está clamando aí a zona rural. Posso propor em meu nome a emenda aqui da alteração da somatória, e aí a gente faz essa emenda para aprovar o projeto. Vereador Lelo. Eu concordo com Vossa Excelência, acho que é necessário, como disse nós da oposição, a gente entende quando é necessário, mas que fique claro o nosso posicionamento, que a gente acompanhe o posicionamento da vereadora, acompanhe o posicionamento do vereador Marineu Júnior também, que falou muito bem aqui, da presidência agora, que já se posicionou. Então, assim, não é algo posicionado na oposição, então a gente também acompanha.
pede que seja feita a leitura dos demais projetos e nesse período que Vossa Excelência possa fazer da forma regular, que é por escrito, né? E também que acompanhe a assinatura de mais 2 colegas aí, para que fique regular essa emenda e não abra mais uma exceção. Vereadores aí que forem fazer a emenda junto com a vereadora Maria Olívia, vereador Vavá, mais quem? O doutor vai escrever, então a gente vai deixar esse projeto aqui, já que já foi discutido, e a gente coloca para votar na sequência, se os vereadores concordarem. Então, beleza. Então, pode fazer a leitura do próximo projeto. Projeto de Lei Complementar número 220 de 2026, regime de urgência simples, autoria do Poder Executivo. Institui o Fundel, Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Amador e Lazer de Arapoti e da outras providências. Esse é um projeto em segunda votação, peço dispensa da leitura. Dispensa concedida, secretária. É o projeto número 220/2026, segunda votação. Discussão, alguém quer discutir o projeto? Coloca em votação, vereador Lelo. Favorável. Vereador Vavá. Favorável. Vereador Cleitinho. Favorável. Vereadora Maria Olívia. Favorável. Vereador Marineu. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Então, projeto A é lei complementar, acho que daí eu tenho que votar também. Né? Então, voto favorável também. Então, projeto aprovado por 7 votos a 0. Dando sequência na pauta, fazendo um favor, vereadora. Projeto de Lei Ordinária 2762 de 2026 altera a previsão de receitas e a fixação das despesas no Plano Plurianual PPA 2026-29. Inclui a ação orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do município no valor de R$ 1.922.933,33. Esse é o projeto que foi lido na semana passada, aonde ele estava com erro nos convênios, agora está aqui. Abertura do veio o projeto substitutivo, né? Deixa eu só. Não, é que aqui, ó. O projeto substitutivo. Tem que substituir de novo. No substitutivo, agora R$ 600. Tá subindo? Tá errada a soma. A contrapartida é R$ 322.333,33. O convênio é R$ 1.600.000. Daí deu R$ 1.922.933,33. Não, faltou R$ 600. Não, faltou R$ 600. Ah, 33. Esse projeto é para aquisição do conjunto de britagem móvel. Esse é um projeto também que é daqueles que eles precisam licitar, né? Até pelo período eleitoral. Só que teria que também fazer uma emenda da alteração de valor, que está errada a somatória.
Comprar uma calculadora. Errada. Aquele projeto eu entendo que é um erro de somatória ali. Então, caberia ali a redação final. E esse aqui eu não acompanhei. O erro de somatório, ó, 322, 333, 1.600.000. E esse ofício, doutor Flávio, claro que eu entendo que deveria ser da mesa e pode até ser da mesa, mas tem que pegar a assinatura de todos os vereadores aí, né? Da Câmara inteira, né? Ser um ofício de todos os vereadores, tá alegando essa falta de somatória perfeita que deveria ser. E pergunta aqui aos vereadores se concordam com essa questão de mudar na redação final, a gente aprovar para não. Pelo que a doutora Alba falou, é possível a gente. Não, na verdade, por se tratar de um erro de cálculo, realmente, que não foi uma coisa que colocaram errado. Foi realmente uma. É possível corrigir na redação final. Segundo a doutor Flávio ali, falou que é possível. Não precisa fazer emenda daí, né? Não, os dois é o mesmo erro. Mesma lógica. Mas se tivesse em algum lugar o valor correto. Não tem lugar nenhum valor correto. No texto o valor está errado também. É que naquele tem o valor correto. Ah, nesse tem. É por isso que a gente está discutindo essa Lá questão. tem o valor correto, então não precisa de emenda. Lá tem o valor correto, ele aparece o valor correto no artigo. Então, entendi, com certeza. Mas aqui, não. E na justificativa? E na justificativa? Senhor presidente, mas se tiver errado, por exemplo, está errado no total, mas se a gente mudar para o valor que a gente está achando que é, mas se está errado por quem sabe um outro valor acima ali, por exemplo, daí a gente vai mandar o projeto com menos, daí vai travar o projeto. Então acho que o mais certo seria voltar. Esse é o problema da urgência especial. O Júnior. Porque daí a gente vai ficar naquela, senão a gente Porque se diminui. está na comissão, a comissão já toma, né, vai verificar essa situação, como já verificou aqui em plenário, né? E vai, tá errado, arruma no dia, organiza, conversa com o pessoal lá. Esse é o problema da urgência especial. Que daí a gente fica de banana, de pateta, entendeu? Que vai, erra, daí parece que é a Câmara que tá fazendo errado, entendeu? Que é o grande problema. Que é? Hã? O Romante levantou, tem muita razão. Porque talvez a contrapartida fosse de R$ 322.900. Então não sabemos onde está errado. Então esse eu acho que tem que ser retirado. Porque como que nós vamos consertar se a gente não sabe o que é o certo? Porque querendo ou não se retirar, ele vai voltar só na outra sessão. Mas põe na urgência simples essa semana as comissões, olha. A CFO consegue se reunir? Então, beleza. Nós damos jeito de se reunir essa semana. Mas daí manda errado de volta.
Só se mandar devolver e levar uma calculadora junto. O substitutivo, na verdade, agora está com erro. Então, realmente, a gente não pode ficar... Né? Tem que entender isso aí também. Nós temos que entender isso aí também, né? Não é culpa, não é de nenhum vereador aqui. Eu também acho que é melhor tirar a urgência especial aqui, aprovar na urgência simples, passar pelas comissões, faz as correções. Não vai sobrar para o trabalho das comissões aqui o que era para vender lá, mas faz parte. Vamos fazer isso aí? Então, o projeto, eu vou retornar mas na verdade que a gente vai ter que reprovar o regime de urgência especial ou só aprovar o urgência simples? A gente... Vamos aprovar então o projeto 2764, que foi o primeiro que nós discutimos e conversamos, que a gente achou o erro de R$3. Se os vereadores concordarem em aprovar em regime simples, ele volta para as comissões e a gente vota na semana que vem. Os vereadores aprovam? Vereador Lelo? Por favor, Favorável. Cleito, Maria, Romante, Marineu, Favorável. Edivaldo, vereador Jean. Favorável. Então, aprovamos esse regime e então o projeto 2764 de 2026, ele volta para as comissões no regime de urgência simples e o substitutivo, que é em relação ao projeto 2762, que foi analisado mais uma vez o erro, é de R$300 agora, valor, Maria Olívia, R$600 o erro. A gente pede aos vereadores se concordam, então, em votar em regime de urgência simples. Os vereadores que aprovam, o vereador Lelo, Lavar, Leite, Maria, Favorável. Marineu, Favorável. Edivaldo, vereador Jean, aprovado, então, regime de urgência simples, então volta a tramitação, né, com regime de urgência simples nas comissões. Obrigado aos vereadores aí que votaram aí os projetos. De lei ordinária 2753 de 2026, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar veículo usado de propriedade do município ao Lar Recanto do Idoso de Arapoti e da outras providências. Projeto em segunda votação, peço dispensa da leitura. Dispensar então a leitura do projeto, coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador queira discutir? Não, ninguém quer discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a comissão, projeto aprovado por unanimidade, segue para a sanção ao Poder Executivo. Projeto de lei ordinária 2734 de 2026, de autoria do vereador Romante Moreira. Dispõe sobre as normas de segurança e circulação para equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município de Arapoti. Estabelece idade mínima para a condução e obrigatoriedade do uso de capacete e da outras providências. Presidente, antes mesmo da leitura, não sei se pode ser antes da leitura, Pode. eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Tranquilo, acho que a vereadora conversou com o vereador Romante e houve um entendimento. Se os vereadores aprovarem, concordarem, os vereadores que aprovam, então, permaneçam como estão. Aprovado, então, pedido de vista da vereadora Maria Olívia. Parecer número 31 de 2026 ao projeto de lei ordinária 2735 de 2026, Comissão de Constituição e Justiça, autoria. Institui diretrizes para a política municipal de promoção de saúde mental e bem-estar dos professores da rede municipal de ensino no município de Arapoti e da outras providências. A decisão da CCJ foi por unanimidade a esse projeto, seguindo o parecer da Procuradoria desta Casa. Passo a palavra à comissão? Não? Então, coloco o parecer número de 2026 em discussão. O vereador quer discutir? Só, Já? presidente, precisa saber o porquê, né, do parecer contrário. Presidente, eu pedi para Vossa Excelência, se for possível, nos próximos projetos que vierem parecer, para colocar quem que é o autor do projeto, só para a gente se identificar. Né? Porque às vezes fica tramitando há algum tempo, a gente se confunde, tem projetos parecidos também. Tipo, aqui não, na pauta. No sistema dá para fazer isso aí? Tá? Então tá bom. Vamos fazer. Em discussão, o vereador já fez um... O autor do projeto é o vereador Jean. Eu vou ler a conclusão do parecer jurídico. Diante do exposto, este parecer conclui que o projeto de lei ordinária 2735, embora trate de matéria de alta relevância social, apresenta vício insanável de inconstitucionalidade formal, por desrespeito à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico de servidores, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2c da Constituição Federal,
e artigo 66, inciso 2 da Constituição do Estado do Paraná, violando o princípio da separação de poderes. Adicionalmente, a proposição levanta dúvidas quanto à observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade ao restringir seu alcance a uma única categoria profissional. Pelo exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do projeto de lei. É o parecer salvo melhor juízo. Vereador Jean. Eu respeito demais aí a CCJ, Maria Olívia, que mais, o vereador Marineu, o vereador Romante, o vereador Vavá, não sei se fez parte, não estava, né? Eu respeito demais a opinião, o parecer, respeito também a doutora Alba, mas algo precisa ser feito em relação aos nossos professores. E esse projeto, ele começou a tramitar nessa casa, em razão de um pedido de vários professores. Nós temos vários professores hoje que estão adoecendo dentro de sala de aula e buscando essa ajuda. Um professor doente, ele não vai ser saudável para os seus alunos. Um professor doente, ele vai desfalcar o quadro do magistério, vai gerar gasto, vai gerar custo para o município. O que nós estamos trazendo aqui é um problema que nós estamos tentando solucionar, é um problema que nós precisamos tratar antes de acontecer algo mais grave. Então, acho que o município deveria ter essa política pública dentro da educação, em parceria com a saúde, porque nós estamos falando de profissionais que estão diretamente ligados à nossa rede de ensino, e principalmente aquilo que é mais precioso para nós, que são as nossas crianças. E se nós não tivermos professores com uma qualidade de saúde boa, professores que tenham um programa de acolhimento nesse sentido, de tratamento psicológico, principalmente, nós vamos ter professores doentes, nós vamos ter salas de aula desfalcadas, nós vamos comprometer o nível da nossa educação e, principalmente, nós vamos estar deixando de acolher um profissional que vai ter um problema, pode ser, assim, grave de saúde, que vai prejudicar tanto no ambiente de trabalho quanto na sua vida familiar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu faço um apelo aos senhores, né, que a gente dê sequência nesse projeto, que a gente encontre uma forma de nós acolhermos esses professores que hoje estão doentes, estão clamando por ajuda, e o município hoje, infelizmente, não tem nenhum programa de acolhimento direcionado aos nossos professores. Então, faço esse pedido em nome de todos os professores da rede pública municipal, que a gente não reprove esse projeto, que a gente dê sequência nele, encontre um caminho legal para que a gente possa estar de uma forma positiva, contribuindo com a saúde e bem-estar de todos os professores da rede municipal. Seria isso, obrigado. Passa a palavra à vereadora Maria Olívia. Professor Jean, realmente assim, o seu projeto ele é excelente. Essa questão da inconstitucionalidade, mas algo que a gente conversou, inclusive, na CCJ, foi que a gente aprovou aqui há menos de 20 dias o projeto para um psicólogo específico para todos os servidores, aonde o município está se comprometendo aí de montar, né, conforme a NR, não vou lembrar agora, acho que é sobre a questão da saúde mental, não só para os professores, mas como para todo o quadro. Então, esse profissional, no primeiro momento, ele vai ser composto com assistente social e tudo mais, para estar atendendo todos os profissionais. Eu acredito que foi aquilo que a gente até comentou dentro, tendo o parecer da Procuradoria e tendo também esse andamento do município, eu penso que agora é a gente cobrar para que o município realmente faça esse atendimento, faça essa busca ativa dos servidores nossos que estão com esse problema, porque a gente não vê esse problema só dentro da educação, a gente está vendo servidores de todas as áreas aí com muito problema. Então, eu penso que a gente agora precisa olhar e cobrar para que a saúde mental dentro do município funcione, né? O município tinha todos os prazos aí, e agora a partir de maio isso tem que começar a funcionar, então vamos nessa esperança e nesse olhar, né, para que essa medida do município aí dê resultado. Mais algum vereador? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação então aqui o parecer da CCJ, vereador Lelo, favorável. Vereador Cleiton, favorável. Maria, favorável. Vereador Romante, favorável. Vereador Marinho Júnior, Favorável. Edivaldo, favorável. Vereador Jean, Contrário. então aprovado o parecer da CCJ. O projeto então vai para arquivo projeto, é isso. Passa a palavra à vereadora Maria Olívia. Do Legislativo, o requerimento 105 de 2026, de autoria do vereador Luciano Vavá. Requer-se 1. Informar quais as políticas estratégicas de recursos humanos estão atualmente em execução no município, com a devida comprovação documental de seu planejamento e implementação. 2. Informar se estão sendo realizados programas de educação, formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos municipais, encaminhando cronogramas das ações realizadas nos últimos 12 meses, relação dos cursos, treinamentos e atividades promovidas, quantidades de servidores participantes, relatórios de execução e avaliação dos resultados. 3. Informar se existem programas e atividades de âmbito social e educativo, voltado ao desenvolvimento dos servidores e seus familiares, conforme previsto em lei, detalhando as ações realizadas. 4. Informar quem é o responsável pela coordenação da seção de recursos humanos e quais ações de gestão vêm sendo adotadas para assegurar o cumprimento integral das atribuições legais. 5.
Caso alguma das atribuições acima não esteja sendo cumprida, apresentar justificativa formal, bem como o planejamento de sua regularização. Vereador Babá. Obrigado, presidente. Eu fiz uma fala aqui importante na sessão passada em questionamento de várias outras coisas que acontecem na saúde, da administração pública dentro da prefeitura, e eu vejo que faz muito tempo que não tem, assim, sabe, uma questão de curso, né, que ajude a preparatória para os nossos servidores. Eu vejo assim que está muito parada a questão, né, por exemplo, tem várias outras localidades, outras, né, tipo assim, professores reclamam bastante, né, enfim, alguma outra parte da prefeitura que reclama bastante, que não tá tendo, né, um curso aí preparatório para que eles, né, possam ter aí um questionamento, de falar, porque eu cobrei a semana passada, falei sobre a questão, né, por exemplo, da atividade do próprio segurança do trabalho. E a fundo eu pesquisei que a própria segurança do trabalho hoje, dentro do município, ela está lotada dentro de uma outra secretaria e quem governa, quem faz o tipo de serviço dela é outra pessoa, né? Não é a própria segurança do trabalho. Então eu acho que eu estou esperando, né, esse requerimento chegar aqui aí concluído para mim, para saber o que eu posso cobrar da prefeitura, né, se o servidor em si, ele está fazendo conforme está escrito, ou se ele está ganhando por isso, ou ele está tendo motivação. Porque a maioria do servidor reclama bastante por não ter motivação, por não ter curso de capacitação, não ter aumento de salário, né? Inclusive, eu falo isso em bater em cima de próprios servidores aí que cobram bastante a questão da insalubridade que foi descontada. Mas aí você tem anos e tempos de casa, né? Fazendo aí o seu plano de carreira, mas a gente vê assim que não tem curso preparatório. E quantas outras coisas que podem ser feitas dentro do município, dentro da própria Secretaria da Saúde, da infraestrutura, da assistência e outras secretarias, que às vezes você pode desenvolver o próprio servidor que está ali, ele pode ter mais conhecimento para poder, né, fazer um trabalho magnífico aí na prefeitura. Então a gente vê que a gente não faz tempinho já que não tem esse curso preparatório, e também, né, eu acho que ainda existe uma questão de você concentrar isso e trazer aí o servidor mais perto de você, para que você possa dar um pouquinho aí mais de qualidade no trabalho dele e não fazer como está acontecendo várias vezes aí nessa gestão. Eu acho que o pessoal precisa ter um pouquinho mais de valorização e eu espero esse requerimento vir aí de acordo com a resposta correta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Algum vereador quer discutir? Vendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência estão aprovado o requerimento segue o Poder Executivo. Requerimento 106 de 2026, de autoria do vereador Luciano Vavá. Qual é o motivo da ausência de atendimento de raio-x e ultrassom no período noturno após as 19 horas no Hospital 18 de Dezembro, tendo em vista que os pacientes que procuram atendimento neste horário estão sendo mandados de volta para casa por falta de profissional para operar os equipamentos? Considerando que o serviço de raio-x foi anunciado oficialmente como atendimento 24 horas, a falta de técnicos ou médicos para realizar os exames, existe previsão para a normalização do atendimento noturno, evitando que pacientes fiquem sem diagnóstico? Vereador Vavá. Obrigado, presidente. Antes que me pergunte qual é o motivo desse requerimento, esse requerimento a pessoa tem que chegar lá morrendo, né? A pessoa tem que estar numa situação difícil para poder fazer um raio-x ou uma ultrassom. Porque não existe hoje, né, o profissional de radiologia que permaneça no hospital a partir das 19 horas. Isso eu falo com propriedades porque várias pessoas me falaram, até gente que trabalha dentro do hospital falou que não existe. Então, é uma cobrança minha, cuidando do que é da população, do que é direito da população, daqueles que pagam imposto. Esse raio-x ele tem que funcionar, ele tem que funcionar depois das 19, né? Não interessa de madrugada, eles têm que manter uma pessoa ali no hospital. Inclusive já foi tirado, vereador Lelo, acho que o pessoal do radiologia que ficava em Arapoti, que era concursado de Arapoti, foi mandado embora. E não está tendo um profissional de radiologia que permaneça depois das 19 horas. No entanto, se tiver alguém lá que foi atropelado, de repente, né, chegou lá quase morrendo, para fazer o raio-x. Inclusive, eu falei várias vezes aqui que o hospital já está trabalhando de uma maneira erradíssima, porque esse aparelho de ultrassom é nosso e esse aparelho de raio-x é nosso. Então, ele tinha que ter hoje uma central de radiologia dentro do município, para que as pessoas não precisem ir lá na MK em Jaguariúna. Né? Eu falo assim porque as pessoas que precisam do SUS são aquelas que não têm condições nenhuma de se deslocar. Né? E o veículo da saúde ele não leva. Aí a pessoa tem que ficar pagando aí um ônibus, né? Um ônibus de linha, ou Princesa do Norte, para poder chegar lá, que é Penha hoje, né? Para poder chegar para fazer um raio-x ou ultrassom. Então tá tudo errado. Né? Então, eu estou falando também do raio-x aqui, porque, salvo engano, vereador Lelo, esse raio-x estragou, eles emprestaram uma placa. E como que ele vai voltar depois para o nosso município? Todo socateado, vereador Manuel Júnior? Ele emprestaram essa placa. Então, eu acho que a responsabilidade do hospital é comprar uma placa para esse raio-x e devolver a nossa raio-x como nós entregamos para eles. Porque é muito fácil ganhar dinheiro desse jeito, é muito fácil você... Eu também quero montar um hospital daí. Porque, veja bem, a ambulância é do município, as ambulâncias. Os motoristas são do município. O aparelho de raio-x é do município. O aparelho de ultrassom é do município. Eu também quero montar um hospital desse jeito. Porque daí tá fácil de ganhar dinheiro. Agora, responsabilidades tem que ter. Né? Que devolva, então, já que não funciona mesmo, devolva para o nosso município. Vamos fazer uma central de radiologia aqui no nosso município, dentro da cidade, para que as pessoas que não têm condições de deslocamento tenham que sair daqui para ir para Jaguariúna, Ponta Grossa e outras finalidades. Seria isso, presidente. O vereador quer discutir? Quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência estão aprovados o requerimento segue o Poder Executivo. Requerimento número 108 de 2026, de autoria do vereador Marineu Júnior. 1. Qual foi a demanda assistencial mensal
no município no período de 1/4/2025 a 31/3/2026, referente à quantidade de internações pediátricas? 2. Qual é a quantidade mínima de internação pediátrica que justifica a implantação e manutenção de uma ala exclusiva? Solicito o envio das normativas, protocolos, resoluções ou documentos equivalentes. 3. Com que frequência o hospital realiza a separação dos pacientes pediátricos dos pacientes adultos, utilizando enfermarias ou leitos destinados preferencialmente a crianças e adultos? Vereador Marineu Júnior. Esse requerimento, senhor presidente, eu fiz aqui em 23 de fevereiro, um outro questionando por que o nosso hospital não possuía ala pediátrica, se os critérios sanitários permitiam que crianças e adolescentes ficassem internados junto com adultos, com idosos. Até falei da questão da formação aí da imunidade dessas crianças, que não é completa, se completa até os 12 anos, ainda está se formando. E a resposta, né, foi aqui que atualmente o município não apresenta volume de internações pediátricas suficiente para justificar a implantação e manutenção de uma ala exclusiva, considerando parâmetros técnicos de planejamento em saúde. E também cita que, de acordo com orientações sanitárias e boas práticas assistenciais, quando há necessidade de internação pediátrica em hospitais que não possuem ala exclusiva, recomenda-se a separação dos pacientes pediátricos dos pacientes adultos sempre que possível, priorizando a utilização de enfermarias ou leitos destinados preferencialmente a crianças e adolescentes. É o que eu falo, o papel aceita tudo. O que a gente sabe que na realidade, na prática, não é assim. As crianças e adolescentes ficam junto com os adultos e com os idosos lá no hospital 18 de dezembro. Então, por isso que eu quero saber aqui qual que é a demanda, que foi a demanda mensal, qual que é a quantidade mínima de internação que justifica uma ala pediátrica exclusiva e com que frequência o hospital realiza essa separação. Porque, pelo que eu sei, não é feita a separação. As crianças ficam junto com os adultos e com os idosos. Então, vamos aguardar a resposta da Secretaria de Saúde para que possamos tomar outras providências se forem necessárias. Obrigado. Vereador, alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência questão, aprovado, o requerimento segue para o Poder Executivo. Requerimento 109 de 2026, de autoria dos vereadores Romante Moreira e Marineu Júnior. Que a Secretaria de Planejamento informe: 1. Qual a fase se encontra o cadastro no programa do Governo Federal para maquinários agrícolas? 2. Quais e quantos maquinários foram solicitados? 3. Qual a previsão aproximada de entrega? As palavras, vereadores. Esse requerimento aqui, no dia que teve a sessão extraordinária para a gente tratar da manutenção das estradas rurais, o secretário agrícola citou que tinha Secretaria de Planejamento tinha feito um cadastro aí no programa do Governo Federal para maquinário, e né, em conversa com o vereador Romante Moreira, nós queremos saber quais maquinários, tanto, quantidade e qual que é a previsão aproximada de entrega aí, porque sabemos que tem urgência nessa situação das nossas estradas rurais. Obrigado. Obrigado, vereador. Um dos projetos, inclusive, foi o que estava com o não é? A reta escavadeira. Atrasadinho. Um vereador quer discutir? Não havendo quem queira discutir, com a votação, vereadores que aprovam a permanência questão, aprovado, requerimento segue para o Poder Executivo. Requerimento número 110 de 2026, de autoria do vereador Luciano Vavá. Solicita informações sobre quantos atendimentos o médico do Distrito de Calógeras está realizando por dia. Vereador Vavá. Obrigado, presidente. Outro requerimento super importante que eu estou esperando só me retornarem com uma resposta coerente, que o pessoal já está reclamando bastante que chega lá no postinho de saúde. Eu falo assim que eu não quero generalizar minha fala, quero deixar bem claro aqui. Quero saber quantos o médico está atendendo. Estou falando de técnico de enfermagem e enfermeiro. Quero saber aqui quantos que o médico está atendendo por dia. Porque várias pessoas já estão me cobrando aqui dizendo que chega lá, não tem mais filho. Chega lá, não quer atender depois do almoço porque atendeu tanto. Então isso é inadmissível. O médico, eu não sei, até quero saber se o médico recebe por atendimento, por hora, como é que eu vou fazer, porque ele precisa fiscalizar mais isso aí. Se realmente está sendo atendido das outras 5, ou se é por atendimento, se é só 20, se é 15, se é 30. Eu acho que eu preciso dessa resposta, para ele poder cobrar aí a secretária de saúde, para que dê aí mais ficha pro povo, que ninguém escolhe ficar doente. Ninguém tem bola de cristal para dizer, vou ficar doente semana que vem, vou ficar doente na terça-feira. Isso não existe. Né? Se tá lá, se paga o salário do médico, o médico tem que atender. Se não contrata mais pessoas, é assim, eu já trago a solução. Tô cobrando, já tô dizendo a solução. Se não pode atender mais de 20, contrata mais um médico que atende 40. É assim que funciona. Porque eu sei que o doutor Alexandre tá atendendo todo dia 40 pessoas na UBS do Jardim César. Obrigado, presidente. Vereador, alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado, o requerimento segue para o Poder Executivo. Requerimento 111 de 2026, de autoria do vereador Luciano Vavá. Solicita à Secretaria Municipal de Saúde esclarecimentos sobre o motivo pelo qual um servidor lotado como motorista está sendo responsável pela organização de viagens e cronograma de pacientes, bem como a justificativa para tal desvio de função. Vereador. Obrigado, presidente. Outro requerimento importante, inclusive eu falei semana passada aqui sobre essa questão, né? Às vezes as pessoas que estão lá acham que eu estou radicalizando e também estou generalizando. Não, eu estou falando de um servidor. Aí está um servidor, não é todos. Não estou culpando todos. Eu sei que na Secretaria de Transporte trabalham muitas pessoas comprometidas, né? E tem que valorizar. Agora, o que eu não acho legal é que todo dia tem uma reclamação do fulano de tal. Porque deixou o fulano de tal lá, porque não tem carro para buscar, ou às vezes o próprio pessoa que levou não quis esperar para ter que voltar, depois tem que mandar outro veículo buscar. Eu estou falando isso porque semana passada, inclusive, eu questionei, né? De uma menina que ficou lá desde as 7 da manhã até as 5 da tarde com uma criança com problema de saúde, passando fome. Então eu venho aqui, eu sempre falo que eu mato a cobra no nosso pau. Se eu estou falando é porque eu tenho certeza. Porque não é possível que todo mundo vai ficar mentindo para mim a semana inteira no telefone que não está dando certo. Não é possível que eu venha falar a mesma coisa aqui. Eu já falei aqui a vez passado. Se não estiver contente, venha conversar comigo, não tem problema nenhum. Inclusive já tem denúncia dele, com certeza. Já não sei se já entrou na Câmara. Se já entrou na Câmara, tem que ser executado. Porque o que não dá para entender,
O servidor ele está lotado de motorista. Se ele é motorista, ele pode continuar motorista. Mas se ele sair do setor que ele está de motorista e vem lá para marcar carro para a população, ele tem que honrar o trabalho dele. Ele tem que cuidar. Eu não sou de ficar procurando pelo ovo e chamando a atenção de ninguém aqui se não tiver reclamação, vereador Romano. Se tiver reclamação, aí eu não posso tapar o sol com o peneiro e falar que está tudo certo. As pessoas que estão lá todos os dias são os que pagam o meu salário, inclusive pagam o seu. Então você tem que fazer um serviço decente. Se continuar fazendo um serviço decente, eu não vou cobrar aqui. Mas se estiver fazendo merda, eu vou cobrar aqui. E não é todo mundo. Eu estou citando uma pessoa do setor do transporte, que é o que todo dia eles estão reclamando. E isso tem que acabar, secretária. Tem que acabar porque o serviço público é um serviço voltado às pessoas, aqueles que pagam imposto. Porque senão daqui a um dia tem que parar de pagar imposto, comprar um carro só para levar o povo para ir fazer exames lá fora. Então, às vezes, outras pessoas ficam bravas de eu falar aqui, questionam bastante. Eu sei que teve pessoas que falaram hoje lá, que eu não generalizei, não. Inclusive, coloquei nesse requerimento aqui hoje. Tá? É uma pessoa. Então, veja lá. Eu dou condições, sempre falei aqui, bem de todos os funcionários públicos, inclusive, brigo aqui pelo direito do Vale Alimentação, brigo aqui pelo direito daqueles que perderam as salubridades. Eu falo aqui que tem que valorizar o funcionário público, que é esses que tocam o serviço público e a máquina pública. Mas uma laranja, no meio de 800 pessoas podres, estraga as 800. Então, por isso que eu estou falando aqui. E tá, o recado está dado. Se não resolver esse problema aí, nós vamos tudo por fora. Porque o povo não pode ficar passando por dificuldade igual está passando todos os dias. Infelizmente, é uma judiação do que está acontecendo aqui. Mas é uma pessoa, infelizmente, que está nos atrapalhando lá no setor do transporte. Obrigado, presidente. O vereador quer discutir? No momento em que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovaram a moção estão. Aprovado o requerimento. Você poder discutir. Requerimento número 112 de 2026, de autoria dos vereadores Maria Olívia, Marineu Júnior e Romante Moreira. Requerimento. Considerando que as emendas impositivas possuem execução obrigatória nos termos da Lei Orgânica Municipal, a Instrução Normativa 200 de 2025 do TCE exige transparência, rastreabilidade e identificação das emendas. O artigo 5º da referida norma condiciona a execução e a implantação dessas emendas. As emendas do exercício de 2026 encontram-se paralisadas sob a alegação de entraves burocráticos. A ausência de identificação adequada das emendas no orçamento, em desconformidade com a norma do TSE, e especialmente a emenda impositiva 15 de 2025 foi aprovada por essa Casa de Leis em abril de 2026, já no orçamento vigente. Contempla múltiplas indicações parlamentares vinculadas a um único objeto, com execução unificada. Ou seja, trata-se de emenda de 2025 executada no orçamento de 2026 sob modelo unificado. Diante disso, verifica-se que o próprio município já adotou no exercício orçamentário de 2026 a lógica de execução conjunta para emendas com objeto comum. Não há impedimento técnico na Instrução Normativa 200 de 2025 para esse modelo. A exigência da normativa é a identificação e rastreabilidade, e não de fragmentação por parlamentar. Portanto, todas as demais emendas com objeto idêntico podem e devem seguir a mesma lógica sob pena de tratamento desigual e entraves administrativos indevidos. Requer-se qual o fundamento técnico para a paralisação das emendas impositivas de 2026. Por qual razão não está sendo adotado o mesmo modelo da emenda 15 de 2025 para os demais casos com objeto comum? Porque as emendas ainda não estão devidamente identificadas no orçamento, conforme exige a IN número 200 de 2025. Diante do exposto, requer-se a regularização imediata da identificação das emendas no orçamento, a padronização do modelo de execução, permitindo a execução conjunta de emendas com objeto idêntico, a desburocratização dos procedimentos, garantindo a efetiva execução das emendas de 2026, a apresentação de cronograma de execução. Passo a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Esse é um assunto que a gente nem deveria estar falando mais sobre emendas impositivas. Mas, novamente, eu vejo que a Secretaria de Fazenda está colocando muitos entraves. Parece que estão apresentando dificuldades para vender facilidade. São algo simples, claro. A gente já falou nisso lá na LDO, a gente já falou isso lá na LOA. A LOA foi aprovada e foi publicada em 30 de dezembro, onde esta casa aprovou que as emendas impositivas, no artigo 5º-A da LOA, dizia que as emendas impositivas tinham que estar identificadas e não poderia estar na reserva de contingência. O secretário foi lá, tirou da reserva de contingência, colocou de forma aleatória no orçamento, mas não identificou as emendas. Venho solicitando isso, venho falando, tivemos uma reunião aqui semana passada, mas a gente não vê ação. Já estamos em maio. Os secretários não vão ter tempo para executar essas emendas se a Fazenda não fizer o que tem que ser feito. Fica indo para curso, fica indo para capacitação, mas não trabalha, não executa o que tem que executar. Por que essas emendas não estão identificadas no orçamento? Uma ou outra que está em discussão, eu concordo, está em discussão se era apta ou inapta, mas as demais emendas estão todas corretas. E cada hora vem uma justificativa diferente. Então, assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que fazer andar. E o que eu digo é que um secretário, quando não faz o que tem que ser feito, ele coloca o CPF do prefeito na reta. E nós estamos falando que emenda impositiva é algo sério e precisa ser olhado com seriedade pela Secretaria de Fazenda, o que eu não estou vendo acontecer. Estou falando disso desde o ano passado, estou dando e falando como tem que ser feito. Diante daquilo que eu vinha falando, que estavam dizendo que estava errado, o STF pacificou e o Tribunal de Contas fez a instrução normativa em 15 de dezembro. Eu estava falando isso desde janeiro de 2025. Então, assim, chega, faz um ano que a gente está batendo na mesma tecla.
E fica a contabilidade colocando dificuldade para a execução de emenda parlamentar. A coisa mais simples que tem dentro de um orçamento, dotação orçamentária, se não souber fazer emenda impositiva, não sei o que está fazendo na contabilidade. Porque é algo muito simples, é algo que dá para ser feito, algo para ser executado. Isso está travando Secretaria de Saúde, está travando Secretaria de Assistência, Infraestrutura, Meio Ambiente, que precisa executar as emendas. Se não está no orçamento, os demais secretários não executam. E aí, quem fica com a fama de não estar fazendo o serviço é o secretário da ponta, mas é o secretário meio que não está resolvendo e a gente precisa que isso seja resolvido. Porque assim, desde o ano passado eu venho falando que estava sendo feito coisas erradas e ninguém me escuta. Então quem sabe aqui, falando, vindo a público, eu seja ouvida e seja atendido o que eu estou pedindo. Porque eu estou pedindo para que seja feito o que é correto, do jeito certo e da forma certa. Porque é dinheiro público e a gente tem que trabalhar com responsabilidade. E se não tiver do jeito certo, não consegue repassar. E esse ano, mais do que nunca, rastreabilidade de emenda impositiva. Então assim, ou a contabilidade se mexe, ou nós não vamos ter as nossas emendas nenhuma executada. Porque o secretário lá na ponta não vai poder executar porque não está dentro do orçamento dele. E se vocês quiserem, é só pedir uma dotação orçamentária. E não veio nada para a Câmara para a gente alterar. Em 30 de dezembro, o contador poderia alterar sem passar por nós. Porque foi quando nós aprovamos a LOA. Mas ele publicou a LOA sem colocar as emendas impositivas já descritas. Então, quando ele não colocou lá em 30 de dezembro, ele tem que enviar para a Câmara. E nós já estamos no dia 27 de abril e não chegou nada. Vamos apostar que vai chegar em urgência especial? Vai chegar em urgência especial, mas precisaria? Se eu estou falando desde o meio do ano passado que isso tinha que acontecer dessa forma? O pessoal que é da CFO, Cleitinho e vereador Edivaldo, que trabalhou comigo na comissão, o tanto que a gente conversou sobre isso, a nossa procuradora Alba, que acompanhou a gente na LDO e na LOA, o quanto ela ouviu eu falar sobre isso, que nós questionamos, a gente enviou documentação, a gente fez tudo o que tinha que ser feito enquanto Comissão de Finanças e Orçamento. A gente trabalhou, a gente fez um trabalho muito bem feito. Mas a gente não está vendo uma contrapartida de onde tem que acontecer. E chega, eu acho que não dá mais para ficar pondo panos quentes. Porque senão, são as nossas emendas que não vão ser executadas. Obrigado, vereadora. Algum vereador que quer discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a resolução estão aprovado. O requerimento segue ao Poder Executivo. Indicação número 39 de 2026, de autoria do vereador Luciano Vavá. Para que a empresa terceirizada responsável pelos serviços de atendimento médico do Hospital 18 de Dezembro devolva o aparelho de raio-x e o aparelho de ultrassom que se encontram emprestados para a unidade, bem como que seja estudada a viabilidade da criação de um centro de imagem no município, para melhor atender nossos pacientes e evitar o deslocamento para outra cidade. Vereador Vavá. Obrigado, presidente. Eu já falei em questão, no requerimento anterior meu, sobre isso, para que a empresa do hospital compre um aparelho de raio-x e compre o aparelho de ultrassom, porque esse aparelho de ultrassom e raio-x é nosso. E devolva para nós fazer um centro de imagem dentro da nossa cidade, para nós cuidar do nosso povo com carinho, para não ter que ficar se deslocando em outras cidades. Eu já falei isso aqui, mas vou dar novamente o recado. Compre um aparelho. Vocês têm responsabilidade de comprar um aparelho e devolver o nosso, porque daí fica fácil. Fica fácil tocar um hospital, fica fácil tocar tudo simples com o aparelho que é do nosso município, que é dinheiro do povo. Dinheiro que o povo paga de imposto para ter pelo menos um pouquinho de dignidade para poder fazer aqui dentro da Arapoti. É isso que eu falo. Devolva os aparelhos, aparelho de raio-x e aparelho de ultrassom. Para nós fazer um centro de imagem em Arapoti para cuidar do nosso povo com carinho. Obrigado, presidente. Vereador, sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Indicação número 40 de 2026, de autoria do vereador Romante Moreira. Indicação: implantação no site oficial da Prefeitura de um painel digital interativo e atualizado em tempo real, contendo informações detalhadas sobre todas as obras públicas em andamento no município. Tranquilo? O vereador Monte? Obrigado, presidente. Presidente, a gente tem acompanhado aí o município de Arapoti, são obras para todos os cantos, né? Pavimentação ali no Bosque, pavimentação ali no Patiana, pavimentação ali no Jardim Primavera, ali entra Vila Nova ali, e o Chapelão ali também, tem a saída na pavimentação. E o pessoal tem nos procurado e perguntado, né? Muitas vezes eles perguntam que eles não veem máquina no local, perguntam o que está acontecendo, por que está parado e tal. E eu acho que é essencial se ali no site da prefeitura tivesse ali um local, ali, tipo um painel digital, que ali o cidadão entrasse ali no painel digital e acompanhasse em tempo real a obra, né? Questão de recursos, o valor total do investimento, a empresa responsável pela execução, se caso tiver paralisada a obra, o motivo, às vezes a gente sabe que é por causa de técnica, às vezes a gente sabe que é por causa da licitação, a empresa licitada às vezes, igual aconteceu, e não chegaram num acordo comum e uma das empresas que estava prestando serviço para a empresa que ganhou a licitação, né, acabou saindo do serviço e acabou dificultando e paralisando a obra. E se tiver esse painel digital, o cidadão vai entrar lá e vai ver qual é a percentual da execução atualizado. Lá está 35%, opa, está paralisado. Por quê? Vai clicar lá em cima, vai ver, questão técnica, é tempo, é alguma coisa nesse sentido.
E sem contar que nesse acesso também seria interessante se colocar ali para o pessoal poder encaminhar alguma sugestão, alguma crítica também, né, para o Poder Executivo. Às vezes quem está morando lá no bairro que está sendo executada aquela obra, às vezes tem lá uma ideia, alguma sugestão que realmente vai facilitar, né, a vida da população. Então seria interessante esse canal de comunicação entre a população e o Poder Executivo, ter certeza que todo mundo vai ganhar, o povo vai ganhar, o Executivo vai conseguir ganhar também com isso. E seria essa a indicação que a gente pede carinhosamente para o nosso prefeito municipal. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Indicação 41 de 2026, de autoria do vereador Edivaldo Pontes. Solicito providências urgentes quanto à falta de iluminação pública na rua Jorge Soares, localizada no Jardim Aratinga. Vereador Edivaldo. Pois então, presidente, essa rua ali na Aratinga ali, o pessoal ali paga a iluminação pública, na verdade não tem nem poça, é tudo escuro, beirando o mato ali. Aí seria isso aqui. Poder Executivo, toma providência, visitar com o peão, para ver se ilumina para eles, ó. Seria isso aí, presidente. Obrigado, vereador Edivaldo. Sua indicação, então, será encaminhada ao Poder Executivo. Né, chegamos ao final da nossa pauta. Vou pedir aqui a gentileza, o vereador já teve que sair, só para os membros da CPG, deixa a Cleitinha de volta ao ponto, só fazerem rapidinho. Tem 5 projetinhos aqui tranquilo para fazer pela CPG. E bem atrasado já alguns deles. Se puderem fazer então, por favor. Não havendo mais que discutir, declaro encerrado a sessão.